Olá a todos, bem-vindo ao Segredo da Cândida, que a partir desta semana deixa de repetir à quinta-feira e domingo, mas ganha o privilégio de ficar disponível em podcast já a partir de amanhã. É através deste videocast que poderão ver todo o segredo, revelado assim como um lindo sorriso que tenho hoje à minha frente com a minha convidada. Nasceu em 1971, psicóloga, astróloga, professora e formadora. É um dos maiores nomes no mundo na área de constelações familiares. Exerce-o há mais de 14 anos. Vamos revelar hoje qual é o segredo da Maria Gurjão Henriques. Maria, tocando em frente é como acordas todos os dias, sem exceção. É verdade, tocando em frente, principalmente porque a música tem aqui várias passagens. A primeira que eu ouvi toda a minha vida e na minha infância, o meu pai dizer devagar que eu tenho pressa. E foi uma coisa que eu interiorizei desde muito pequena. No princípio não percebi o alcance dessa frase, devagar que eu tenho pressa. Que coisa tão estranha, parece uma coisa contraditória, mas na verdade não é. Nós nascemos e em criança não temos pressa para nada, porque estamos no presente. Depois vamos crescendo e vamos nos tornando adultos e começamos a ter pressa de termos a maioridade, começamos a ter pressa de sair de casa dos pais, de pressa de ter um emprego, de pressa de sermos promovidos, e parece que naquela idade onde nós somos mais produtivos é quando estamos com mais pressa de alguma coisa que depois mais tarde percebemos que não é nada e voltamos a querer andar devagar. E portanto eu considero que esta música tem uma profundidade e marca os ritmos da vida. E se todas as pessoas ali entre os 20 e os 45 anos ganhassem consciência de que não é tendo pressa que chegam a si próprias, mas é depressa, vou devagar porque tenho pressa, não é? Iriam com certeza mudar o seu ritmo, sentirem-se muito mais a si próprias, estarem muito mais em contacto com elas, e aí sim vamos muito mais depressa. E têm tempo para sentir. Exatamente, porque vamos em direção ao centro de nós próprios, e quando vamos em direção ao centro de nós próprios vamos mais depressa porque chegamos a nós. E então chegamos a nós, nesse devagar que eu tenho pressa, eu preciso de ir em todas as etapas, ir cumprindo todas as etapas da minha vida, para que não perca nada de mim própria, para que esteja lá, para que consiga sentir e para que consiga me experienciar como pessoa, que é na verdade o que nós estamos aqui a fazer. É um processo de evolução profundo, onde os outros e o exterior são apenas projeções do meu interior, como uma forma de eu conseguir perceber o que se passa dentro de mim, que de outra forma não tenho como. E como temos muita dificuldade em entrar e mergulhar dentro de nós, os outros e as circunstâncias e tudo aquilo que nos é fácil ou difícil na nossa vida conta muita coisa sobre nós. Eu gostava de ouvir, sendo tu com toda a experiência profissional e conhecendo-te há tantos anos, tantos não, porque tu és uma jovem, eu também, mas de qualquer das maneiras, já há uns anos que te conheço pela forma que tu te dedicas, a forma como tu abdicaste da tua escolha e mudaste de carreira profissional, que as pessoas que te conhecem já sabem exatamente disso. Deixaste aquele lugar seguro, de um cargo muito importante que desempenhavas e começaste a seguir então o tal caminho. Começaste, no fundo, a partir dessa altura, a sentir que era a hora de começares a fazer essas tuas mudanças? Eu sempre senti desde pequenina, sempre fui muito introspectiva e sempre senti desde pequenina que havia qualquer coisa dentro de mim que precisava de criar um espaço dentro de mim para eu ser mais verdadeira comigo, mais leal a mim própria e, acima de tudo, mais verdadeira. É muito fácil nós cairmos no fazer e perdermos a dimensão do ser. É muito fácil. É muito fácil. E mesmo com um caminho espiritual e muito comprometida no meu próprio caminho, tantas vezes ao longo do meu dia caio no fazer em vez do ser. E é assim, porque nós temos que ir aos sítios para depois ganharmos consciência do que isso representa e do esforço que representa sair dele, ou da atenção que temos que ter para sair dele. E de facto, eu tive sempre esta sensação de
quando trabalhei num banco durante 15 anos, de facto, era muito feliz e às vezes o meu chefe dizia que eu devia pagar para trabalhar, porque eu era tão feliz na forma como vivia, que ele dizia, você devia pagar para estar aqui, não devia receber dinheiro, porque você está sempre bem disposta, está sempre contente, está sempre a fazer tudo. E pronto, ele dizia-me essas coisas e eu olhava para ele e dizia, se calhar ele tem razão, eu devia pagar para trabalhar. Mas não, claro que não. Há uma troca entre dar e receber, e essa troca tem que estar em equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, faz parte de uma das 3 leis principais da consciência sistémica e do mundo das constelações. Mas eu senti isso, mas sentia que havia qualquer coisa em mim, vibrante, que eu não estava a ceder, que eu não estava em contacto, que a pressa que eu tinha não me criava condições de eu me escutar e de eu me ouvir e de eu ter essa quietude e essa experiência de mim. E pronto, e houve um momento onde eu disse, se eu fico aqui mais tempo, eu fico prisioneira de uma série de coisas e falho-me a mim. É como se eu cumprisse um dever profissional, mas estivesse numa profunda deslealdade a mim própria. E antes que isso acontecesse, eu comecei a sentir esse vazio, comecei a sentir que aquilo que eu tinha já não me sabia a nada, porque faltava o essencial, quer dizer, não faltava o essencial porque eu era muito feliz, eu estava sempre bem disposta e contente. Sim, mas eu sentia, exatamente, sentia que havia uma dimensão de profundidade dentro de mim, uma presença e uma busca, uma experiência espiritual em mim, de comunhão com a vida e de relação com a vida, que me estava a começar a falhar. E então tive a visão de que se eu ficar aqui mais tempo, eu ainda tenho isto aqui agora, mas se eu ficar aqui mais tempo, tantas vezes que eu tenho que dizer que não a mim para conseguir abarcar aquilo que é as regras desta instituição e as impossibilidades dos condicionamentos desta instituição, que é uma questão de oportunidade até eu perder a minha liberdade. E então anunciei que queria sair. Na altura foi assim uma coisa um bocadinho esquisita para toda a gente. Porque eram épocas também diferentes, não é, Maria? É. Hoje quem já se atreve ou escolhe fazer isso, sim, já é encarado de uma certa forma, porque no meio mesmo das próprias instituições, organizações, já há uma ou outra abertura. Cultura hoje em dia, cultura sim. completamente diferente. Isto foi há 15 anos, há 16 anos. Era muito arriscado e também, de uma certa forma, dizer que até correu o risco de dizer, ela pirou completamente. Completamente, até porque me perguntavam o que é que vais fazer e eu dizia, não sei, mas não sabes como, é que não sabia mesmo, mas eu sabia que eu tinha que dar aquele passo. Claro que dei o passo, não sou inconsciente, sou uma pessoa extremamente cuidadosa, dei o passo, consegui sair com rescisão por mútuo acordo, portanto fiz todo um processo e disse, durante 2 anos eu vou estar a olhar para mim. Exatamente, os 2 anos sabáticos. Que não chegou a ser 2 anos, foi 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, porque depois começou Maria recebe aquela pessoa, Maria aquilo, Maria aquilo outro. Exatamente. E eu lá comecei a fazer as minhas coisas. Como psicóloga começaste a fazer um trabalho e quando abriste também o teu próprio espaço, o Espaço Amar, que também na altura não havia muitos espaços, isso foi logo uma grande novidade e que várias pessoas depois procuraram e usavam o espaço também. Partilhavas isso de facto com outros terapeutas, com outras áreas diferentes, mas tu seguiste de facto esse caminho. Mas efetivamente, passado, eu ainda te conheci nessa fase, conheci-te exatamente nessa fase, mas houve, a partir de, como eu disse aqui, que as constelações quase que te chamam por ti, há 14 anos que começaste a fazer há 15 até já, sim, o tempo passa rápido. Começas a fazer constelações e depois vais mais além, que eu acho que é isso que é muito importante, que é, ok, eu sei aquilo que faço, eu sei aquilo que amo, eu ajudo muitas pessoas a fazer isto, mas eu agora que também quero transmitir este conhecimento, então começaste a criar os cursos de dares 2 anos, eu falo por mim, passei lá, foi o primeiro curso, seres levar, porque as constelações começou a chamar muito forte por ti, não é, Maria? É o primeiro dia em que eu assisto a um exemplo, portanto a uma sessão experimental para as pessoas conhecerem. Eu na altura fiquei pregada ao chão, tive uma espécie de uma descarga energética que percorreu todo o meu corpo e a sensação que eu tive foi, Maria, tu nasceste para fazer isto. Eu encontrei o que reverbera na minha alma, eu encontrei
a energia que entra em ressonância com aquilo que eu sou de dentro para fora. E senti automaticamente que eu tinha que responder a este chamamento, tinha que ir, tinha que experienciar, tinha que mergulhar nesta linguagem de amor, porque as constelações familiares ou a visão sistémica, que eu penso que é mais fácil para as pessoas perceberem a visão sistémica, a consciência sistémica, é uma linguagem de amor. Amor com dor, amor sem dor. E é muito curioso que o teu programa chama-se Os Segredos da Cândida. E as constelações também falam de segredos, ou seja, o que as constelações fazem e a consciência sistémica faz é olhar para o segredo, ou seja, olhar para aquilo que ninguém fala porque é difícil, olhar para o lugar para onde ninguém olha porque há sofrimento a mais. E nós temos tendência para fugir, para não olhar para o sofrimento, porque o sofrimento dói. E nós não estamos preparados, nem fomos educados para ir escarafunchar no que dói. Mas ao não ir olhar para o que dói, nós criamos formas de pensamento para nos defendermos dessa dor, e essas formas de pensamento ficam fechadas em nós e depois nós também não saímos desse lugar. Portanto, é muito curioso a relação e o próprio o modus operandi do ser humano, porque para não olhar para aquilo que dói, cria mecanismos de defesa. E os mecanismos de defesa criam compulsões, exatamente, criam padrões onde a pessoa fica presa nesse padrão, porque esse padrão está lá porque há uma dor que não quer ser vista, e aquilo que eu reprimo transforma-se no meu destino, e o que eu resisto persiste. Enquanto eu não for olhar para aquele segredo ou para aquela dor, a minha forma de pensamento vai continuar a ter energia para se manter no seu máximo. E o padrão mantém-se, e o sofrimento mantém-se na mesma. E às vezes, de uma certa forma, até para nos enganarmos a nós próprios, e pensamos que é a melhor forma, porque eu também sinto é que a maior parte das pessoas, e aí é que eu de facto, quando tu avanças para preparar as pessoas para não, ou seja, quanto mais pessoas tu preparares, mais essa experiência e essa consciência vai ser espalhada, não é? Sim, eu tenho. E acho que isso depois começa a sentir de outra maneira, ou seja, é o teu contributo ao mundo de outra forma já, não é? Não é ficares com toda essa tua experiência, porque essa tem, ninguém é óbvio, cada dia é uma experiência, não é? E cada dia muda. Cada pessoa, cada dia muda. É verdade. Mas de qualquer das maneiras, conforme as pessoas vais certificando e elas vão aprendendo, eu lembro-me, tenho muito presente, Maria, aqueles fins de semana mágicos que nós passávamos em São Pedro de Moel, onde fazíamos aquele manhã, sentir o dia, sentir a energia do nascer da vida, que é nitidamente nascer da vida, que aquele barulho da água a correr, e depois com todo o processo do grupo e da partilha, foi mágico, aquilo era os fins de semana mágicos. Penso que brevemente também tudo vai voltar de uma maneira ou de outra. Eu continuo a fazê-los, ainda aos fiz este verão passado, espero poder fazer este próximo verão, porque por acaso no verão a pandemia melhorou e eu fiz na mesma. Isso tem muito a ver com a desconexão, não é? Nós identificámos tanto com o fazer e perdemos tanta noção do ser, que a certa altura criamos personas operacionais, e essas personas operacionais estão presas a pilotos automáticos de eficiência. De fazer as coisas bem feitas, de ter o reconhecimento exterior porque eu fiz aquela coisa bem feita, e esquecemos-nos de nós. Só que nós somos uma flor a desabrochar em permanente evolução, em permanente transformação, e essa dificuldade de contacto que nós temos hoje em dia começa pela nossa relação com a própria natureza, com o lugar onde nós estamos. Sim. Sentir o mar, sentir a brisa, sentir o cheiro, sentir a terra, sentir as árvores, olhar para as plantas, olhar para os animais e ter esse espaço. Por isso é que eu dizia devagar que eu tenho pressa, não é? A fazer esse espaço de contemplação, esse espaço porque o nosso próprio corpo também precisa dessa nossa contemplação interna. E estamos tão apressados que às vezes nem conseguimos sentir uma necessidade básica, que algo se passa de carência, de vazio, que nós passamos por cima porque há outras coisas mais importantes do que atendermos uma necessidade nossa ou um olhar
ou um silêncio, às vezes, se calhar é um minuto de silêncio para nós próprios. E parar. Não porque fazemos a higiene quando nos levantamos, tomamos banho, lavamos os dentes, tomamos o pequeno almoço. E a mente, quando é que fazemos a higiene da mente? Exatamente. Como é que é possível? A meditação, porque as pessoas fazem meditação, porque hoje também se fala muito na meditação e fazem 5 minutos, que já é bom. Sim, diga-se passagem. sim. É bom, porque antigamente nem isso. Nem isso. E era sempre puramente a trabalhar. Mas quando, de facto, há uma palavra que eu tenho muito, muito presente na minha vida, que é a arte de não fazer nada. É preciso uma arte, porque de facto a nossa mente é imparável e por isso leva. Olha, o que não é imparável é a música na rádio. Isso é que, de facto, também é das coisas que efetivamente é importante. E a de sugerir agora, então, para fazermos esta pausa aqui, qual seria uma música que continuaríamos aqui nesta nossa conversa? Olha, para ligar àquilo que nós estamos a dizer, A Tua Presença em Mim, que é uma música que se chama I Am, que fala de uma mulher, de um ser humano que se desconectou da sua natureza divina. A letra da música é: eu sofri e fiquei perdida porque deixei de te sentir em mim, de sentir a minha natureza divina. Há quem diga que é Deus, há quem diga que é o sol, há quem diga que é a luz, que é a fonte, há quem diga que é o nosso eu superior. Importa pouco, porque todas as religiões nos puxam para o mesmo lugar, que é o amor, não é? Ou seja, quando eu deixo de sentir este amor brotar em mim, esta relação comigo, este estar comigo, eu fico muito desligada e a primeira coisa que acontece é que o meu coração se fecha. E quando o meu coração se fecha, eu sou movida por formas de atuar para ter do exterior a compensação do que eu sinto falta dentro do meu interior. E só estou fadada ao sofrimento, porque transformo dor em sofrimento. Então, esta música é muito bonita e conta a importância de nós voltarmos, para além de ter uma tranquilidade, uma serenidade e uma beleza incrível, ela fala-nos da importância de voltarmos a ter a presença em mim, esta minha própria presença, não é? E convido todos a ouvirem a música connosco. Maria, estamos aqui então à nossa conversa e num tema que eu gosto, tu gostas, tu não gostas, eu acho que tu darias quase, eu vejo-te empenhada de tal maneira, e que isto lembra-me de termos conversas sobre isso quando tu começaste a pensar em te ir para Portugal. O grande pai das constelações, mas que felizmente não fostes a tempo, porque ele decidiu partir antes, não foi? Mas muito fizeste sobre isso, mas de qualquer das maneiras já foi para mim assistir ao que foi o primeiro congresso, sobretudo duas coisas. E vou dizer muito franca, não tivemos a oportunidade, porque aquilo era tanta gente, 3 dias em cheio, 3 dias a corrermos de sala a sala para podermos absorver tudo aquilo que tu criaste, que organiza eventos, sabe? Deve ter consciência de saber o que é que isso dá, o trabalho, mas a vontade que nos move, de facto, esquecemos isso. Só no final é que, não é? É que eu descomprimir. Mas lembro-me que foi, para mais de 2 partes, teres conseguido fazer uma coisa destas numa instituição que foi a Universidade Católica. Teres conseguido ter palestrantes, que hoje era impensável, e a sociedade impensável, termos pessoas como juízes de tribunais de família, pessoas de comunicação que nunca estiveram ligadas a estas áreas, e o que eu fiquei fascinada, porque de facto as pessoas têm sempre um mundo a descobrir. E ficar, porque eu digo sempre que os primeiros passos, quem se atreve ou quem arrisca a dar os primeiros passos, é de uma coragem muito grande, porque é preciso coragem. É preciso coragem da parte tua de criares um evento daquela dimensão, e é preciso coragem também dessas pessoas que de uma certa forma estão agarradas a determinados lugares e conceitos da sociedade, sobretudo de uma área que é um poder tão puxado, não é? E estarem ali disponíveis para responder às questões que lhe eram feitas de uma forma muito interessante. Por isso foi parabéns, e nessa altura foi bem notório. Agora, como é que tu, Maria, num ano onde todas estas dificuldades e com tudo que vem para organizar isso, não é numa semana, em 2, leva muito tempo. Não, são meses. São meses. Consegues neste momento ter para o ano 2021, para poderes proporcionar às pessoas um congresso também das constelações sistémicas, que
não tem mais nem menos, tem 56 oradores de toda a parte. 57. É capaz de ter mais, porque agora estou a trazer mais um ou dois. Acho que vai ter mais, mas pronto, para já são 57. Isso de forma que eu vi, e de várias nacionalidades, sim, continuando de facto e abrange de uma certa forma. Sei que gostava muito que pudesses, porque o que se vê no site e o que se vê, tu tens feito um trabalho muito grande, fazendo lives com eles e tudo, mas temos aqui, já que estamos na rádio, a rádio é isto mesmo, levar-nos online, tem esta vantagem, é para o mundo. Sim. É para o mundo, próprios também, nós temos parceiros no Brasil que eu vou pedir para eles divulgarem também lá, e para fazerem de facto a divulgação desta entrevista, porque é um mérito que isso não precisa, tu sabes o teu próprio valor, mas é de uma coragem e de uma generosidade, chamamos-lhe assim, poderes, porque ao trazeres isto tu dás mais possibilidades das pessoas saberem bem a importância das constelações das várias áreas. Enquanto o primeiro congresso, o objetivo era nos olharmos e juntar, profissionalizar a parte das constelações e da consciência sistémica, trazer uma certa ordem e uma certa seriedade a uma área terapêutica, mas que precisa também de ter um corpo que mostre que é sério e que é baseado em exemplos, em milhares de exemplos de sucesso, e mostrar isto para a sociedade e mostrar que são todas as pessoas e pessoas de vários quadrantes, de várias religiões inclusivamente, mas de várias disciplinas. Esse era o objetivo. E juntar os palestrantes para que as pessoas se vissem, porque eu acho que todos juntos somos sempre mais fortes do que a soma das partes. Essa é a primeira coisa. E depois, eu considero que nós temos que fazer as coisas de forma a nos tornarmos dispensáveis. Ou seja, como terapeuta, a minha primeira objetivo é sempre o que é que eu preciso de fazer para que esta pessoa encontre e contacte de novo com a sua força interior. Daí a importância também da primeira música que falava, toda a gente, todo o ser humano tem a capacidade de ser feliz e tem o poder de ser feliz, e tem dentro de si essa possibilidade. E é por fases. Exatamente. Eu só preciso é de estar ligada a mim, como diz a segunda música. Agora, eu acho que há aqui um timing, e um timing que estamos a falar desta entrada na nova era, que se fala tanto da nova era, é como se eu sentisse que as pessoas estão prontas, ou há muito mais gente pronta agora, e temos que o fazer, porque é só as pessoas ouvirem, porque é muito fácil hoje em dia ouvirmos o impacto do que é a consciência sistémica. Nós ligamos a televisão e basta ouvir falar do corona para se perceber o efeito sistémico em todos nós. Finalmente não através do corona, porque não tem piada nenhuma esta situação que estamos a viver, e eu considero que há sempre pequenos sacrifícios para bens maiores, e algo de muito grande virá a partir daqui, para um sacrifício tão grande do mundo inteiro e de todas as sociedades e de tanta gente a passar por isto. Mas a verdade é que esta nova era traz, esta entrada, este novo paradigma, há uma tensão, e há um convite para uma mudança de paradigma, e é agora que nós temos que mostrar isto. Contra todos os ciclos, não é? Contra tudo aquilo que se fala, estar a organizar um evento desta dimensão, onde nós esperamos ter milhares e milhares de pessoas online, e acreditamos que poderemos ter perto de 700 pessoas presenciais, porque estamos a falar de que desta vez vai ser na Universidade Nova de Carcavelos, Business and Economist, que é uma universidade ali em Carcavelos que tem umas instalações absolutamente maravilhosas, exatamente, e com todas as regras do distanciamento vai se tornar possível. Mas aquilo que eu queria falar essencialmente, para quem nos está a ouvir e ainda não percebeu o que é a consciência sistémica, era falar um bocadinho de cada uma das áreas, para que as pessoas percebam que isto é feito para tocar o coração de todas as pessoas, e para todas as pessoas, não é para os profissionais. Para os profissionais também, porque vão beneficiar, naturalmente, destes palestrantes, que estamos a falar dos melhores palestrantes do mundo em cada uma das áreas, estamos a falar das pessoas mais antigas, com mais anos de experiência, os criadores de maior parte destas áreas, que aceitaram vir. Isto é inacreditável, é de facto um movimento que vai muito para além de mim. É uma força maior. Não encaras isso como um sinal de facto de quando estás a falar destas mudanças, de como as pessoas de facto estão preparadas, tudo isto até Sim, essa forma nova? E é um sinal de que, Maria, é para ir em frente, porque tudo flui de tal maneira que tu apenas és um agente disto,
a mexer umas peças, que há uma força maior que está a fazer isto tudo. E eu não tenho dúvida de que há uma força maior que está a fazer isto tudo, independentemente da equipa extraordinária de voluntários e de pessoas que estão atrás da organização deste congresso. Porque desta vez a dimensão é de tal maneira grande que eu não estou sozinha de todo. Tenho uma equipa absolutamente extraordinária de pessoas a trabalharem comigo, de um profissionalismo e de um rigor e de uma entrega e de uma amorosidade e de uma doação absolutamente extraordinária. E um agradecimento público para estas pessoas que acreditam e que estão, da mesma maneira do que eu, a entregar a melhor versão de si para que isto se torne possível. Estamos a falar de 8 áreas. Estamos a falar da consciência sistémica, vamos falar de quântica, de psicologia quântica, que é o futuro da psicologia, de níveis de consciência. Vamos ter 44 workshops vivenciais onde as pessoas podem fazer trabalhos terapêuticos consigo próprias, a fazer uma mudança de transformação de paradigma de olhar vivencial, tanto online como presencial. Vamos ter o Amit Goswami, que é o grande homem da física quântica, é um senhor indiano muito querido, assim muito com uma sabedoria incrível, que vem ao congresso e que vai partilhar a sua sabedoria através de uma palestra que vai fazer. Vamos ter o Rupa Sheldrake, que foi o homem que tem mais de 95 artigos científicos escritos sobre os campos morfogenéticos, ou seja, o que é um campo morfogenético? É a forma como nós conseguimos intuir aquilo que se passa com o outro. Nós, quando olhamos, por exemplo, para um bando de pássaros a voar e de repente os pássaros viram todos de lugar, eles comunicaram, mandaram um SMS uns aos outros, olha, vamos virar agora todos à direita. Portanto, há uma sabedoria que os próprios animais também manifestam, que tem a ver com os campos. Por exemplo, a minha neta tem 4 anos e aos 2 anos pegava no telemóvel, tirava as aplicações, fechava, ou seja, ela já mexia com o telemóvel como se tivesse nascido com o telemóvel na mão. Se eu pedir ao meu pai, que tem 80 anos, para mexer no telemóvel, ele não tem a mesma facilidade e a mesma destreza. Então ela nasce já com esta informação. Porquê? Porque há milhares e milhares de seres humanos a fazer aquele movimento e aquele movimento entra na nossa cadeia como de DNA, de informação, como uma informação disponível onde já não é preciso ser aprendida, ela já está apreendida. E isto são campos morfogenéticos. E nós temos isto ao nível da história toda da humanidade, desde a descoberta do fogo até a utilização do telemóvel da minha neta. Só que isto também passa por comportamentos, por dores do nosso inconsciente, por feridas, por traumas da história da humanidade, das guerras, de tudo aquilo que aconteceu. Então nós temos que olhar para isto e perceber que o ser humano não pode evoluir enquanto estiver dentro de si, e se soubermos que nós somos mais ou menos 97% de inconsciente, e se há uma empresa que tem 97%, se há um sócio que tem 97% das cotas de uma empresa e outro tem 1% e outro tem 2%, já sabemos quem manda. Quem manda, exatamente. Portanto, quem manda na nossa vida é o nosso inconsciente e temos que fazer um trabalho terapêutico a nível mundial, numa escala muito grande, para irmos olhando para aquilo que é a nossa ferida pessoal, mas também as feridas da nossa família, que nos condicionam tantas vezes, mulheres que repetem os relacionamentos amorosos da mesma maneira. E não têm consciência disso. Sem consciência. Fazem às vezes por amor, não é? Exatamente, e às vezes dizem assim, não faço nada igual à minha mãe. É exatamente o contrário. Pois, mas eu, para ser leal ao clã, porque a única forma que eu tenho de pertencer a um clã é cumprir as regras desse clã. E se esse clã é infeliz nos relacionamentos, é como se eu não tivesse o direito a ser feliz nos relacionamentos, senão corro o risco de ser excluída do clã. Exatamente. E vale tudo, ou seja, eu posso fazer igual à minha mãe, que é por espelho, eu posso fazer o oposto, que será por oposição, mas a sensação que eu tenho é falta de liberdade, por exemplo. Se a minha mãe viveu a vida numa relação com o meu pai, por hipótese, estou a inventar, não é? Não se sentindo livre, e eu cresci a ver que ela não era livre, e a dizer, eu vou arranjar um marido onde eu vou ser livre, e vou não... Então eu quero fazer o quê? Não por aquilo que eu quero, mas por reação àquilo que eu vi. Isto é constelações familiares, isto é consciência sistémica. Ou seja, eu não estou a ser livre na minha escolha, eu estou a fazer a minha escolha porque eu não quero ter uma vida igual à dela e quero ter uma vida oposta à dela. Só que na oposição eu vou trabalhar tanto e vou ter tanta coisa para fazer que no fim eu não tenho liberdade na mesma. Exatamente. Com tanta independência, perco também a minha liberdade. Então, ou por complemento. Complemento é quando fazemos através das nossas profissões. Então, esta abordagem deste congresso
que eu poderíamos chamar de grande evento mundial e não congresso, que às vezes a palavra congresso fica muito associada a questões muito técnicas, mas eu andei às voltas e não tive como encontrar solução para isso. Temos as constelações, temos a consciência sistémica, temos a pedagogia sistémica, que é como é que é esta relação de triangulação entre pais, alunos e professores. Qual é o lugar de cada um, para que cada um possa cumprir a sua função e a sua missão. A sua missão, exatamente. E isto é muito que se diga. É um propósito de cada um, não é? Exatamente. E todas as pessoas que nos estão a ouvir, ou são filhos são de certeza, porque nós nascemos de pais, ou têm filhos e podem ter filhos em idade escolar, e é absolutamente extraordinário como é que 2 ou 3 coisas, 2 ou 3 leis tão básicas e fundamentais podem mudar a nossa posição existencial de vida e o nosso olhar sobre coisas que nós fazemos até bem intencionados, mas que na verdade estamos a criar sofrimento. Estamos a perpetuar sofrimento. Perpetuar, exatamente. E, inconscientemente. Inconscientemente. Relacionamentos amorosos. Se eu tenho uma amiga e se essa amiga está deprimida e se eu escolho dedicar uma tarde da minha vida a dar atenção a ela, e nesse dia por acaso eu acordei super bem disposta e estou com imensa energia, quando eu vou ter com ela, agora ninguém vai ter com ninguém, mas vamos supor, quando eu vou ter com ela, eu vou tornando a minha boa disposição discreta, porque é muito chato eu chegar ao pé de alguém, muito bem disposta, quando eu vou ter com ela, porque ela está triste e está a passar um mau bocado. Não vou chegar ao pé dela toda contente, dizer, então, vou chegar ao pé dela e dizer, então, como é que tu estás, como é que tu te sentes, o que é que tu precisas, o que é que isso implica? Que eu torne a minha boa disposição algo de discreto e deixo-a para trás de mim. Não a vou pôr em uso à frente daquela pessoa. Se nós fazemos isto a uma amiga, imagina o que é que nós fazemos a laços de sangue. E é sobre esta pergunta que eu quero que as pessoas fiquem a refletir. Isto são lealdades inconscientes. Como é que eu posso ser feliz em cima da infelicidade do passado? Dos meus pais, dos meus avós, que vieram da guerra, que vieram retornados, que perderam tudo, que viveram, que tinham 2 empregos ou 3, que partilhavam uma sardinha ou um pão com 5 pessoas. Como é que eu posso ser feliz e ser livre nessa felicidade e nesse direito à felicidade quando a própria vida que eu ganhei, que eu tenho, a oportunidade de usufruir, me foi dada com esse preço? Porque esse preço está nas minhas células, Cândida. E é os tais segredos da Cândida. E porquê que é os segredos da Cândida? Porque está nas células, porque eu sou 50% mãe e 50% pai. E esses 50% não é só código genético, é todas as experiências emocionais da minha mãe e do meu pai. Todas as experiências emocionais dos meus avós, dos quais eu sou 25%. E nós guardamos estas memórias e não sabemos porquê, mas a verdade é que temos isso dentro de nós. E isso empurra-nos para uma completude, porque não somos só nós que temos a nossa alma, também a alma da família. E a alma da família, ela procura algo de essencial, que é manter unido o que foi separado. Sim. Voltar a unir o que foi separado. E para isso, e o que é uma coisa que foi separada? Há alguém que morreu cedo demais, uma doença, um sofrimento, uma criança que morre, que é muito difícil a família suportar aquela dor. E até próprias, exatamente. E é quando dizemos perda de um filho, que é uma dor que diz que não, só quem de facto passou por essa experiência não se supera. E tudo isso vai ser falado neste congresso. Tudo isto é falado... Tu ao trazeres este congresso, ao juntares estas pessoas todas, cada um com os seus conhecimentos, vem trazer mais realidade, mais luz aos seus próprios conhecimentos para, de facto, como tu dizes, não só para os profissionais, como é óbvio, mas assim para as pessoas. Mas para as pessoas, qualquer pessoa pode comprar. Os bilhetes são comprados... Os bilhetes são comprados online. Portanto, há a vertente online e presencial. www.conscienciasistemica.pt. É um congresso, é como se fosse uma lição de vida, é como se neste congresso em 3 dias eu pudesse fazer uma espécie de um balanço da minha vida e pudesse receber uma informação muito simples, porque o essencial é simples e o profundo é simples. Sem dúvida. E através dos workshops e das palestras é como se fosse um bálsamo de vida, porque assistir a 1 hora de constelações é voltar a ligar-nos àquilo que é o básico da vida, o fluxo da vida como ela é.
Maria, eu tenho aqui uma dúvida que possivelmente, não sei também das pessoas que estão a visitar o teu site e que estejam lá a falar exatamente disto. Tu dizes que é presencial e que é online. E são exatamente os mesmos dias, correto? É tudo os mesmos dias. Mas depois falas no dia 1, há uns dias que é da parte da manhã e de tarde, de outras datas. Já não são nas mesmas datas? Ou é Não. Datas? Portanto, o Congresso mudou as datas para julho. Ok. Eu mudei as datas para julho. Para dar mais garantia, já que com estas situações... Estamos numa situação muito complicada a nível do país e eu achei que era de bom senso mudar para o verão. E é curioso porque faz sentido, é em frente do mar, podemos fazer trabalhos na praia, podemos fazer sunsets, podemos fazer todo um conjunto de atividades exteriores. Que nós confiamos plenamente que em julho, de facto, as coisas estejam... Tudo passa na vida também, não é verdade? Sim, exatamente. E, portanto, temos os relacionamentos amorosos que vão ser abordados com workshops vivenciais para as pessoas perceberem a razão pela qual repetem determinados padrões, a razão pela qual estão em lealdade inconsciente aos seus familiares, e isso pode mudar a vida de uma pessoa. É simples, pode mudar. O preço do congresso foi feito tendo em consideração a possibilidade de todas as pessoas poderem ir. Neste momento eu estou com uma campanha de 40% de desconto para quem quiser colocar o meu cupão e, portanto, estou a oferecer 40% de desconto às pessoas. Basta colocarem Maria GH e têm acesso direto a 40% de desconto. Tens aquele pack dos 3 dias ou de um dia só? Há o pack dos 3 dias, o pack de um dia ou o pack de 2 dias. Mas eu acho que quem quiser, de facto, mesmo que escolha um dia, depois acaba por ir. Com os 40% de desconto, o preço presencial fica qualquer coisa como 70 euros por dia. 70 euros é o preço de uma consulta no médico. Exatamente. É um dia em cheio. Só quem... É que, de facto, é mesmo uma experiência única. Sim. Vivendo como eu vivi ano passado e quero viver, se Deus quiser, este ano, porque é tão interessante, e eu já passei por experiências dessas também na associação, como tu sabes, da associação que já pratiquei, como é que é possível estarmos num dia em harmonia, em conhecimento, Sim. em paz, tal como falámos há bocado, em ter tempo a ouvir, com opiniões diferentes, com saberes diferentes, Sim. que nos traz cada vez mais, puxa-nos a nós, a nossa realidade e aquilo que é de facto a nossa verdade, que é aquilo que todos nós procuramos. Claro, e é uma oportunidade única, porque aquilo que eu procurei mesmo fazer foi isso, foi dar a possibilidade, através de um preço que representasse uma consulta por dia, quer dizer, nós todos temos que ir ao médico, e ali, com uma vantagem, que a pessoa fica com acesso quem vai presencial tem acesso ao online, e quem vai online fica com o online também por 6 meses. Portanto, pode-se rever e guardar durante 6 meses. Esta também é importante, porque é tanta informação que a pessoa pode sentir que fica um bocadinho... não desperdiça nada, porque nós assimilamos aquilo que estamos capazes. Mas ouvir depois, um mês depois, faz todo sentido. E as pessoas vão beneficiar também de poderem revisitar as vivências que tiveram. Portanto, estamos a falar de relacionamentos amorosos, estamos a falar de direito sistémico, ou seja, a prática da visão sistémica através do direito do Tribunal de Família de Menores. Temos 4 juízes, temos um procurador, temos 2 advogados que vêm falar do que é a visão do direito sistémico, que nada mais, nada menos do que é deixar de olhar para o conflito e olhar para a pessoa. É uma postura interna. Percebi muito bem esse. De facto, fabuloso. É humanizar. No fundo, estamos a falar de humanizar as áreas principais da vida. Os relacionamentos amorosos, humanizar. Perceber que a maior parte das vezes nós estamos a reagir e não a agir. A parte da pedagogia sistémica, pacificar as crianças e os pais na relação com as crianças, ensinar aos pais truques de educação, de se poderem aproximar mais das crianças e poderem serem mais efetivos com as crianças, que às vezes nós não temos consciência e dizemos coisas e fazemos coisas por desconhecimento. Sem dúvida. Porque não há dúvida nenhuma que qualquer mãe e pai quer o melhor para o seu filho e tem um amor profundo. Só que muitas vezes nós estamos de uma forma cega a repetir padrões e não há nada que nos ajude a ganhar consciência desse nosso lugar e pacificarmos isso dentro de nós para não projetarmos para os nossos filhos. Temos os sistemas empresariais, as pessoas ligadas às empresas hoje em dia precisam de uma ferramenta de gestão que as oriente numa velocidade de mudança da maneira como nós estamos, que os oriente a tomar decisões e perceber o que é que está oculto.
que é completamente diferente do que era antigamente. Exatamente. As decisões eram completamente estratégicos ao longo prazo e a médio prazo. Hoje nada disso funciona, não é? E, portanto, temos os sistemas empresariais e depois temos a saúde sistémica. E na saúde sistémica eu gostava de dizer que, apesar de toda a tecnologia, apesar de todas os trabalhos de investigação que se fazem na saúde e os resultados que nós temos da evolução da saúde no mundo, não é? Apesar do rigor e da entrega de todos os profissionais e cientistas da saúde, apesar de tudo isso, ainda ficam por explicar muitas vezes as causas da origem de uma doença. A origem. E a saúde sistémica muitas vezes consegue ir a essa origem através das lealdades inconscientes familiares e perceber que aquela pessoa está ao preço do seu destino, quase que num sacrifício biológico, a tentar reparar um destino de um antepassado. Um vazio, um segredo, um lugar da família porque não foi olhado, e faz ao preço do seu próprio destino. E isso é um casamento e um valor acrescentado de uma nova visão humanista, muito mais humanizada, que faz falta, que é preciso. E depois temos a menina dos meus olhos, que é os povos, territórios e nações, onde todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos ligados aos descobrimentos, ou porque somos portugueses e somos descendentes de pessoas que foram para os descobrimentos, ou porque nascemos em África e tivemos nas colonizações, ou porque somos do Brasil e fomos colonizados, ou porque somos indígenas e porque nos foi arrancadas terras. Todos nós temos uma mistura e uma mescla de nacionalidades hoje em dia, que na base que todos nós partilhamos, naqueles 97%, como se fossem 97 camadas, e há uma série de camadas no fim que são de todos. E nessas camadas fala-se muito hoje em dia do trauma do inconsciente coletivo, ou seja, do trauma de todos nós, vítimas e perpetradores de uma cultura e de um desconhecimento e de uma desconexão com a nossa natureza divina que nos fez fazer as guerras que fizemos, ter lutas sangrentas, fazemos coisas, nós o ser humano já fez coisas, sem dúvida, ao longo da história, de uma loucura total e de uma total desconexão com a nossa natureza divina, total desconexão. E este congresso tem esta missão, e eu diria que é esta a grande missão deste congresso. Por isso o slogan chama-se Unidos num Só Coração, para juntarmos, fazermos um abraço mundial, unidos num só coração, de olharmos e decorarmos, a partir do amor, da compaixão, desse entendimento, para todas as vidas não vividas, todas as vidas inacabadas, todas as violências que foram feitas pela colonização, pelo racismo, pela escravatura, por tudo aquilo que aconteceu no passado, e nós olhamos para trás, porque nós também estamos lá, através dos nossos antepassados, e podemos pacificar, podemos dizer sim a esse lugar, por total desconhecimento, por total cegueira, por total desconexão, e podemos hoje, com a consciência que temos e no lugar de amor onde nós chegamos, desse olhar de empatia e de compaixão, podemos acolher tudo isso no nosso coração e pacificar. E de uma forma como tu escolhestes, para terminarmos esta nossa entrevista, com a música que escolhestes, que é Roberto Carlos, A Paz no Mundo. Eu quero dizer-te que estou muito grata de ter aqui, ter dado a oportunidade de me trazeres também cada vez mais sabedoria, mais consciência, porque nós, de facto, todos os dias temos que ter essa consciência e ter este propósito, e o teu propósito no teu caminho, que tens estado cada vez a dar mais ao mundo desse contributo, que esta paz e este abraço e este amor, através do amor, que tudo corra muito bem. Conta com a Rádio Ava, com toda a equipe, para podermos apoiar e ajudar, que será também o nosso contributo. Muito obrigada, eu que agradeço projetos como este que tu levas a cabo, que também ajudam a divulgar e a trazer uma nova esperança, uma nova vibração de amor, porque a rádio é isto, é nos sintonizarmos. Antigamente nós tínhamos de nos sintonizar com o canal, exatamente, não é? Na frequência. E o amor também é isto, nós precisamos nos sintonizar com a frequência do amor, e por isso
este congresso é exatamente para isto, para que nós possamos todos nos sintonizar, unidos num só coração, a caminho da nova era, de uma nova consciência, de uma nova humanidade, onde, acima de tudo, faça sentido viver e sermos quem somos. Portanto, muito obrigada, querida Cândida, por seres quem és. Obrigada, minha querida também. E abraçamos-nos agora só com os olhos. Exatamente. Rádio Ave Bom